Melhorar o desempenho dos leitões na fase de creche é uma tarefa que envolve habilidade em manejo e até estratégias específicas. Afinal, essa etapa representa um momento complexo. É a transição do desmame para a ração. Pensando nisso, nós chamamos a médica veterinária Bruna Portela para falar sobre as estratégias nutricionais para os leitões da creche. Bem-vinda, Bruna, ao nosso programa. Bom dia, Daniela. Estendo bom dia também aos produtores. Bom dia. Bruna, qual tipo de ração é fornecida para os suínos na fase de creche? Daniela, nós precisamos lembrar, né, que os leitões recém-desmamados, eles não estão aí com o sistema digestório deles bem desenvolvido, tem algumas limitações. Então, nessa fase, a ração, ela precisa ser formulada com ingredientes de alta digestibilidade e também ingredientes de boa qualidade. Por isso mesmo, por eles estar vindos, né, da maternidade onde eles tomavam o leite materno e da porca, primeiras rações têm um alto teor de lactose, para fazer essa transição de forma menos severa para o animal, garantir então uma boa nutrição na fase. Como você bem disse, né? Lembrando que antes eles consumiam o leite, como a oferta de água pode auxiliar o produtor a incentivar o consumo de ração dos suínos nessa fase, na fase de creche? Exato, Daniela. A gente precisa lembrar que a água ela é o principal nutriente para qualquer ser vivo. Então, se faz extremamente necessário o uso da água em qualquer fase de produção, mas principalmente aí logo depois do desmame, né? Onde os animais eles vinham então num consumo de uma nutrição líquida e vão passar a necessitar de uma ração seca. E a gente precisa lembrar que a água, ela precisa ser estimulada desde o alojamento, porque muitas das vezes esses leitões, pelo processo de desmama lá na UPL ou na UPD, eles já chegam, às vezes, com um quadro de desidratação. E isso impacta principalmente no consumo de ração. Então, lembrando que qualquer animal, ele só consome a ração se ele beber água. Então, estimular o consumo de água desde o primeiro dia é essencial para garantir um bom lote aí na fase de creche. Então, além da água, existe alguma outra alternativa de incentivo para eles consumirem a ração? Sim, a gente diz que existem dois principais modelos ou incentivos de consumo na fase, né? Que é a questão do raçamento com ração seca, que é o arraçamento no tapete, onde o produtor pode pegar um punhado de ração e disponibilizar para os animais ou no tapete ou na bandeja ao redor do comedouro, ou mesmo intercalando com a papinha, que é um outro estímulo de consumo, mas para fazer esse animal realmente adaptar a ração seca e procurar o comedouro. O outro estímulo que existe é a papinha, mas a papinha, além de ser um estímulo, ela é um suporte na nutrição. Então, a gente indica utilizar a papinha para aqueles animais menores ou que não estão podendo competir pelo comedouro da forma que deveria. Então, dá para se trabalhar de formas, ou o estímulo com a ração seca ou a papinha, ou até mesmo em conjunto, né? Você pode fazer aí intercalando no comedouro acessório, principalmente, a ração seca, papinha e água. Então, você já estimula consumo de água e consumo de ração ao mesmo tempo. Falando desse manejo alimentar, né, em qual o produtor deve fornecer uma boa introdução alimentar para os suínos, eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto no desempenho dos animais na fase de creche. Sim, Daniela, quando os animais eles não têm um consumo adequado de ração, principalmente nos primeiros 3 a 4 dias, a gente tem aí como forma mais vista no campo a questão da diarreia, né? Então, as diarreias de quinto, sexto dias de alojamento, que são diarreias que impactam principalmente no desenvolvimento intestinal do animal, né? Principalmente na questão da vilosidade. Então, tem uma menor absorção de nutrientes, e isso ao longo da fase ela está aí na questão de GPD e conversão alimentar. Então, com certeza, fazer um bom estímulo de alimentação nos primeiros dias te garante um bom final de lote lá depois no final da fase de creche. Existem casos, né, que os suínos na fase de creche eles foram desmamados abaixo do peso ideal. Como o produtor pode desenvolver esses animais durante a fase de creche?
Daniela, nesse caso é importante a gente pensar na questão da hidratação. Então, são animais que eles precisam de um volume maior de água, né, devido à sua área corporal. Também a questão do suporte para a inanição. O que que é a inanição? É o ato de não comer. Então, aí a gente pode utilizar aquele estímulo da papinha. Fazer o estímulo com a papinha pelo menos 6 vezes ao dia. Nessas baias que cuidados especiais, aonde esses animais que vieram menores, eles devem ser alocados, faz aí essa papinha 6 vezes por dia, de no máximo 1 hora em cada fornecimento, né? Então, forneci 1 hora, precisa colocar uma água no comedouro, e também a questão do ambiente, né? Então, é importante a gente lembrar que esse animal, ele precisa manter a energia corporal dele, e não gastar essa energia tentando se aquecer. Então, a gente pode utilizar aí a lâmpada infravermelho, por exemplo, nessas baias de cuidado para esse animal vir a se desenvolver como a gente espera. Bruna, o desperdício de ração também é um ponto que o produtor precisa estar atento nesse manejo alimentar? Com certeza, Daniela. Hoje a gente falar em desperdício de ração é a mesma coisa que falar em jogar dinheiro fora, né? Então a ração ela tem um custo muito alto na produção animal, cerca de 70% do custo de produção de um leitão é a ração, né? É a parte nutricional dele. E manter uma boa regulagem de comedouro é essencial. E deixar na bandeja do comedouro ração suficiente, mas evitando o desperdício. E a melhor forma de fazer essa regulagem do comedouro sempre que necessário. Então, ter ração à disposição, porém sem ter desperdício de ração. Isso garante aí uma competitividade da atividade, né, e um resultado econômico no final do lote muito melhor do que o esperado. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, por responder aqui as nossas dúvidas, viu? Até uma próxima, Bruna. Até!